Olá, meu nome é Helder Dário Comendário de Oliveira e eu queria agradecer por essa oportunidade de participar novamente, agora aqui do Combracan, Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, versão 2024. Sou pesquisador da área farmacêutica nos últimos 30 anos aproximadamente, consultor técnico em produtos de cannabis, e empreendedor e investidor também na área de inovação em saúde. Gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tive nos últimos anos com produtos de cannabis, compartilhar algum material científico, enfim, contribuir nessa rica discussão para prescritores, para pacientes, para pesquisadores, nesse sistema tão complexo da saúde, tão importante, sempre carente de bastante discussão. Vamos lá com a gente? Vamos lá. O tema da minha palestra será 10 anos de produtos de cannabis no Brasil. Conquistas, mitos, onde estamos? E quais as perspectivas para a próxima década? Perspectivas da parte médica, científica, o que esperar? Vamos lá, vamos juntos descobrir algumas informações interessantes. Inicialmente, quero declarar um conflito de interesse. Sou consultor técnico na área, independente, mas também hoje trabalho como diretor científico da Farmausa Pharmaceutical Group. É o meu único conflito de interesse que tenho a declarar. Bom, pesquisadores, médicas, médicos, todos que estão nos ouvindo neste congresso. Eu acho que cabe dizer que uma experiência muito interessante que eu tive, eu apenas conheci um desses grandes mitos aqui, grandes homens de ciência, que foi o professor Elisaldo Carlini, o professor Rafael Mechula, eu não pude conhecer. Mas eu queria fazer um paralelo na história da ciência, com um dos homens que mudou a história da ciência moderna. Depois que Isaac Newton já havia se estabelecido na Inglaterra como uma das mentes mais importantes da história da humanidade em termos de ciência, não só por ter estabelecido leis universais, assim como estabelecido conceitos do cálculo, que mudou os rumos da ciência da humanidade. Perguntaram a Newton de onde ele se inspirou, como é que ele conseguiu chegar tão longe. E ele responde uma frase célebre. Newton comenta: se eu vi longe, se eu vi tão longe assim na ciência, é porque eu estava nos ombros de gigantes. E Newton se referia a dois antecessores a eles, Johann Kepler e Galileu Galilei. Eu gostaria de fazer o paralelo porque se hoje nós estamos fazendo um congresso sobre cannabis medicinal, porque nós estamos enxergando, tendo o privilégio de enxergar esse horizonte de ciência, de tratamento médico, de uma nova fronteira farmacológica sobre os ombros de dois gigantes. Rafael Mechula, químico orgânico israelense e que em 63, 64 isolou as estruturas do canabidiol e do delta-9 tetraidrocannabinol, THC, e abriu as portas da pesquisa no mundo, e um parceiro de ciência dele, um professor brasileiro, professor Dr. Elisaldo Carlini, professor emérito da Federal de São Paulo, Unifesp. Vocês terem uma ideia da importância e do pioneirismo desses dois gigantes na ciência, o professor Carlini, em parceria com o grupo de Rafael Mechula, em 1981, com paciente, com seres humanos, já provava que o canabidiol era eficaz no tratamento e controle da epilepsia não tratável ou fármaco resistente. Nós estamos olhando com tanta perspectiva, com tanta pesquisa clínica hoje em dia, com tanta entusiasmo para o futuro, porque olhamos sobre os ombros desses dois gigantes. Bom,
E quais são as conquistas que nós tivemos nesses últimas décadas, nesses últimos 10 anos de produtos de cannabis no Brasil? Eu tive a oportunidade de começar a desenvolver um produto com cannabidiol em 2013. Eu era, na época, pesquisador de uma indústria farmacêutica brasileira. Hoje, essa indústria eu não, eu não trabalho com eles desde 2015, final de 2015, mas quando eu saí de lá, o projeto já estava praticamente em andamento, entrando para a pesquisa clínica. Eles continuaram com o trabalho dos pesquisadores internos, brilhante lá, e hoje essa empresa é líder de mercado. Mas desde 2013 para cá, o que tanto a empresa que desenvolvia, os pesquisadores e do mundo, ninguém tinha ideia do tamanho e da perspectiva em termos de ciência e tratamento que isso iria tomar, não só no Brasil, mas no mundo. E em 2013, em paralelo a esse trabalho que já era feito aqui no Brasil, que eu tive a oportunidade de iniciar, nos Estados Unidos também explodia as evidências clínicas de extratos de cannabis no tratamento da epilepsia farmacoexistente. Existia até uma paciente símbolo, uma menina chamada Charlotte, que acabou falecendo recentemente também, que era o epicentro desse tratamento de novas evidências. Isso acabou de uma forma paralela também coincidindo com um trabalho, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2113, que indicava o tratamento somente com o canabidiol para a epilepsia refratária. E também, no meio desse movimento, havia na mídia televisiva todo o movimento de famílias que, vendo as experiências de outras famílias nos Estados Unidos, já contrabandeavam, e essa é a palavra, contrabandeavam produtos para o Brasil para tratar os filhos que tinham 50, 60, 40 crises por dia sem controle. Foi nesse ambiente que a Anvisa foi questionada sobre acesso a esses tratamentos. E em 2015, janeiro de 2015, a primeira resolução que a Anvisa teve foi a RDC 3, que não foi anotada aqui, mas foi a primeira, que foi um marco já, porque ela retira o canabidiol de substância proscrita para controlada, classe C1, o que, no decorrer dos trabalhos, acaba resultando na abertura do mercado de produtos de cannabis no Brasil, com a resolução 17 de 2015, que é a abertura da importação de produtos de cannabis no Brasil. Então, doutora, nós temos uma regulamentação, mesmo que seja da importação, que tem os seus limites de qualidade, que não são muito pequenos em relação à Anvisa, mas temos uma regulamentação sobre produtos de cannabis há mais de uma década aqui no Brasil. É de se pensar o quanto isso tem impactado todo o mercado farmacêutico de consulta, a classe médica aqui no Brasil. Bom, depois de todo esse crescimento exponencial dos pacientes, a pergunta que a Anvisa fez foi: nós temos que criar uma resolução, mesmo que seja diferenciada, de modo que tenhamos um controle de qualidade desses produtos e colocá-los na farmácia. De novo, a questão do acesso foi fundamental. E em final de 2019 foi criada a RDC 327, em vigor até hoje. Na verdade, ela entrou em revisão recentemente e ela estabeleceu os critérios para se colocar produtos de cannabis à venda na farmácia. É uma resolução única do mundo e ela criou literalmente uma nova categoria de produto de cannabis. Não são medicamentos registrados, porque quando eles chegam à farmácia, eles ganham uma autorização sanitária, não são suplementos alimentares, e são classes diferentes, com uma regulamentação diferenciada, e hoje nós temos aproximadamente pouco mais de 40 empresas diferentes, já com autorizações sanitárias, de mais de 80 produtos com concentrações e classes diferentes já na farmácia. E os produtos que estão na farmácia
tem a mesma qualidade de um medicamento, estudos de estabilidade, qualificação farmacêutica, produção em área farmacêutica, tudo isso menos uma coisa: pesquisa clínica. E essa que é a novidade dessa legislação. É a indústria farmacêutica ao contrário. Você geralmente faz a pesquisa clínica e depois põe no mercado. A Anvisa, para preservar o acesso, deixou que a pesquisa clínica pudesse ser realizada depois que o produto estiver na farmácia. Você tem, na verdade, 5 anos. A partir do momento que você ganha autorização para colocar na farmácia, a empresa tem 5 anos para fazer uma pesquisa clínica e colocar o produto como medicamento. Então vamos lá. Recapitulando, as duas legislações Anvisa vigentes: importação diretamente pelo paciente, que ainda está vigente, na verdade é uma das que a maior meio de obtenção de produtos de cannabis ainda hoje. Produtos na farmácia sendo comercializados com toda uma regulamentação farmacêutica. A primeira, importação, a Anvisa sempre chamou como uma regulamentação de exceção, excepcionalidade para dar acesso aos pacientes. A que está na farmácia é uma regulamentação de transitória, ou seja, entre um produto de cannabis até ele ter uma pesquisa clínica e ele virar um medicamento e não tirar o acesso do paciente. Veja que tudo isso, que onde nós chegamos, gerou uma quantidade de produtos de pacientes, na verdade. Hoje, pelos cálculos até o final de 2013, foram quase 430, 450 mil pessoas que tiveram acesso aos tratamentos de cannabis, no mercado estimado em torno de 7 milhões de pacientes, sendo que 7 milhões nós estamos considerando todas as possíveis patologias a serem tratadas ou ou a qualidade de vida desses pacientes em diversas patologias que podem melhorar com o produto de cannabis. Bom, então a gente viu onde chegamos. Chegamos num lugar, doutora, que eu acredito que o seu paciente já lhe perguntou sobre canabidiol, ou já falou, e a cannabis? Seja ele se ele tem uma dor refratária, epilepsia sem controle, insônia, ansiedade, fibromialgia, uma série de outras patologias, ele já falou sobre, doutor, e o canabidiol? E a cannabis? Bom, vamos separar algumas coisas que acho que, em termos de ciência, de indústria farmacêutica, é muito importante nós não termos nenhum receio em colocar limites naquilo que deve ser colocado. Por isso eu fiz questão de colocar esse meu slide sobre mitos que apareceram durante esse caminho. Primeiro, canabidiol, que é um dos canabinoides dentro dos produtos de cannabis, existem muitos canabinoides. Bom, canabinoides, canabidiol não cura tudo. Não é panaceia. Então, dizer que cura tudo é um mito, é uma panaceia que é o primeiro que nós devemos filtrar. Lembrando que até hoje todas as evidências mostram que os canabinoides têm demonstrado um melhor potencial terapêutico, quase um dos melhores no mundo, para o aumento da qualidade de vida. Então, ele diminui sintomas, ele faz controle de epilepsias farmacorresistente, controle de dores crônicas, muitas vezes acompanhado de doses menores ou de menos medicamentos. Você tem uma grande possibilidade de retirar polifarmácia dos seus pacientes, mas ele sempre tem tratado os sintomas, o que não é pouca coisa, mas é muito importante a gente colocar esses limites até para o nosso entendimento e para uma prescrição consciente do médico e da médica. Outro mito que não tem efeitos colaterais, como qualquer medicamento, canabidiol, qualquer canabinoide, THC, que farmacologicamente é muito mais potente, causa dependência, canabigerol, canabicromeno,
todos os canabinoides têm efeitos colaterais que devem ser acompanhados. Claro, se você comparar efeitos colaterais, vamos colocar um exemplo de um contexto de tratamento de dores crônicas. Você compara os efeitos colaterais, grau de dependência, controles de um opioide versus canabinoides, canabinoides têm efeitos colaterais exponencialmente muito menores, mas têm efeitos colaterais, como qualquer medicamento. Outro mito, que o nível de qualidade, de rastreabilidade, pode ser menor, porque é um produto de origem natural. Ao contrário, doutores, eu já visitei, doutoras, eu já visitei áreas de cultivo medicinal e produtivas, seja de cultivo da biomassa até determinado nível de processamento ou de fabricação até o produto final em várias partes do mundo, Estados Unidos, Suíça, América Latina, e acreditem, não só podem, como devem ter qualidade farmacêutica e alto nível de rastreabilidade. Então, dizer que por ser um produto de origem natural, ele pode ser feito sem corrermos um risco muito grande de contaminações diversas em qualquer área, é um mito. Não é porque é um produto, aliás, por ser um produto de uma origem vegetal, a cadeia de rastreabilidade ainda é mais difícil de ser controlada e necessita desde boas práticas de agricultura até boas práticas de qualidade de fabricação farmacêutica. Não existe outro lugar para se fazer produtos de cannabis a não ser dentro de uma indústria farmacêutica com todo o nível de qualificação, segurança e rastreabilidade. Eu vou repetir para não deixar dúvida. Não existe outro lugar para se produzir produtos de cannabis que não seja dentro de uma área farmacêutica com todo o nível de qualidade, rastreabilidade e segurança para o médico e para o paciente. E, por fim, canabinoides, essas substâncias oriundas da planta cannabis, não são suplementos alimentares. A Anvisa já entendeu isso já há muito tempo, e isso é um privilégio da indústria, da agência regulatória brasileira. E no início de 23, mais de um ano atrás, finalmente o FDA veio a público e declarou, o FDA, que controla todos os medicamentos dos Estados Unidos, ele fez uma declaração pública dizendo que as regras aplicadas aos suplementos alimentares não são aplicáveis aos produtos de cannabis. Isso está muito bem estabelecido, inclusive para uma das maiores agências reguladoras do mundo, o FDA. Esse pronunciamento deles é público, posso compartilhar com todos aqueles que quiserem. Só que a Anvisa já entendeu isso já há muito tempo atrás. Podemos ter legislações que estarão se renovando, melhorando, ampliando o acesso. Agora, classificá-los como dentro de uma outra categoria de produtos, apenas por outros interesses, sem levar em consideração a segurança, a qualidade, a rastreabilidade, a Anvisa fez a escolha certa quando fez o que fez de regulamentação até agora, e acredite, estão sendo seguidas de perto por outras agências do mundo. Bom, onde estamos? Eu fiz questão de fazer essa pergunta, na verdade, para os colegas médicos e médicas, e fiz para alguns deles que são pioneiros na área. Eu perguntei para vários médicos de diferentes áreas, clínicos, neurologistas, que lidam com medicina integrativa. Para vários deles eu fiz duas perguntas, e todos esses médicos prescrevem praticamente desde o início dessa última década. Doutor, depois de 10 anos de produtos de cannabis, alguma coisa mudou na sua relação médico e paciente nesse tratamento? Podia citar 3 pontos, assim, para a gente pelo menos ter um norte para compartilhar com seus colegas. E a segunda pergunta, o que você,
como médico pioneiro, espera para os próximos 10 anos. Agradeço imensamente a contribuição dos médicos que fizeram comigo. E o primeiro que eu cito é o Dr. Wellington Brix, aqui de São Paulo. Ele diz o seguinte, respondendo o que melhorou. Com certeza houveram mudanças para melhor. Melhorou o acesso para o paciente com a agilização do processo de liberação das licenças de importação da Anvisa. O Dr. Brix ainda trabalha e trabalhou muito com os produtos que vêm via importação. Melhorou o portfólio dos produtos importados, incluindo aqueles com THC e canabinoides menores, ou seja, THC já deixou de ser mito no tratamento, ou um tabu no tratamento de muitos médicos. Melhorou, mas ainda falta, ele diz, a educação dos médicos em relação a esta classe terapêutica nova. Melhorou a qualidade dos produtos com a apresentação de certificados de análise, que ele chama de COAs, completos por cada lote. Ele falou de uma outra forma aquilo que eu falei da obrigação da indústria farmacêutica. E o que é que o Dr. Brix espera para os próximos 10 anos? Ele diz o seguinte, que os medicamentos que hoje são importados sejam disponíveis ainda com mais agilidade e que o Brasil entre nessa cadeia farmacêutica, desde desenvolvimento genético, plantação aqui com cepas adequadas, produção da biomassa até o produto final. E esperamos também que o valor fique mais acessível aos pacientes. Eu gostaria de compartilhar também uma das médicas pioneiras que gentilmente se deu a sua opinião para os seus colegas, a doutora Carolina Nossetti. Ela diz o seguinte, o que mudou, doutora, na relação médico-paciente com os produtos de cannabis? O apoio no ajuste da dose, ou seja, como ajustar a dose para o paciente, sempre foi um desafio para o médico, o olhar integrativo do médico para o paciente e o apoio na implementação de mudanças de estilo de vida, em paralelo ao uso de canabinoides. Se lembra quando eu comentei slides atrás sobre a qualidade de vida dos pacientes? Essa medicina mais integrativa ou a implementação das mudanças de estilo de vida vem junto com esse olhar da doutora Carolina, que também foi o que eu vi nos últimos 10 anos. E para os próximos 10 anos, a doutora Carolina cita mais opções e vias de administração. O grande método hoje utilizado é a solução oral, e realmente nós nem tocamos as outras possibilidades. Comprimidos, PET transdérmicos, adesivos mucoadesivos no interior da boca, comprimidos sublinguais, cremes, pomadas, mais produtos advindos de cepas específicas e terpenos descritos. O que ela cita terpenos, doutores e doutora? Você sabe que a planta, a gente vai citar um pouco mais à frente, a cannabis é uma planta que parece uma fábrica de princípio ativo. E além dos canabinoides específicos da planta cannabis, eles têm substâncias aromáticas de uso, de aplicação e de efeitos terapêuticos, chamada terpenos. Essas substâncias trabalham atuando em múltiplos sítios no organismo, como os canabinoides. Então, ela cita a utilidade desses terpenos e como isso deve ser descrito de uma forma mais racional, direta. E, de novo, produtos mais acessíveis financeiramente. Segundo o médico que termina a sua frase falando da acessibilidade. Dr. Hélio Mororó, de Pernambuco. Dr. Hélio falou com uma paixão que é típica do Dr. Hélio. Ele fala, reacendeu a paixão pela medicina como meio de cuidar das pessoas, pela oportunidade de mais que individualizar, personificar o cuidar de cada pessoa. E essa opinião do Dr. Hélio eu tenho ouvido de muitos médicos, como essa personalização do uso de canabinoides, que para cada paciente é uma dose diferenciada, teve que mudar a relação médico-paciente no sentido de trazer algo a mais para ele, que é uma forma dele prescrever que ele não atuava antes. Renovar as esperanças de quem já tinha esgotado o arsenal terapêutico conhecido. Quantos médicos que estão nos ouvindo, médicas, já receberam, ainda vão receber pacientes,
com epilepsia refratária, dores crônicas, ansiedade, depressão, insônia, que já estão com uma polifarmácia de 5, 6, 8, 10 medicamentos sem qualidade de vida ou sem resultados. Bom, iluminar o rosto das pessoas com o sorriso da conquista de mais um dia, com mais saúde e menos sofrimento. E o que esperar para os próximos 10 anos? Que o tratamento com cannabis seja mais acessível a todas as pessoas. Vejam, gente, que coisa interessante. Médicos de diferentes regiões, o que os une é o pioneirismo no tratamento com produtos de cannabis, diferentes especialidades, até visões de medicina, terminam para perspectiva a acessibilidade, aumentar o número de pacientes que têm acesso a isso. O aumento de número de pacientes, do meu ponto de vista, eu queria compartilhar, de novo, agradecer a cooperação desses profissionais dedicados que me permitiram usar o nome deles, citando para os colegas, de que acessibilidade é fundamental. Vamos ver mais à frente que pesquisas, estudos, pesquisas clínicas e estudos é um outro pilar fundamental. E uma outra coisa importante é entender de que ferramenta é essa que chegou para os nossos consultórios e eu não tenho que ter medo de usar. Eu devo usá-la de forma ética, consciente e com educação médica de qualidade e continuada. Bom, e eles estão aqui. Quando eu falo canabidiol, é muito além de canabidiol, porque o canabidiol é uma das substâncias, é que tem maior quantidade na planta. Mas estamos falando de uma caixa de ferramentas farmacológicas com canabigerol, THC-varina, canabicromeno, canabinol. Vejam que interessante, a combinação CBD-THC tem sido a mais estudada do mundo, variando essa combinação no tratamento das dores média e intensa, inclusive em cuidados paliativos. Canabicromeno tem surgido como um potencial gigantesco em processos anti-inflamatórios, inclusive na medicina esportiva. Canabinol tem se aprofundado cada vez mais o uso de canabinol no tratamento de insônia. Canabigerol tem se mostrado um potente anti-inflamatório, com um potencial anti-inflamatório, alguns estudos demonstram, quase 10 vezes mais poderoso que canabidiol, que também tem um espectro anti-inflamatório do seu uso. THC-varina, ou THCV, tem aparecido no tratamento de distúrbios metabólicos e diabetes tipo 2. Doutora, pesquisadores, estamos apenas na pontinha do iceberg. Tem muita coisa para ser vista. E neste cenário mundial, por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, apenas um único produto foi registrado no mundo como medicamento, é o Epidiolex, que é o canabidiol isolado, que vem da planta, para o tratamento da epilepsia refratária, oriunda de síndromes raras, como Dravet, Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa. Mas novas pesquisas estão sendo realizadas, inclusive já existe um projeto já oficializado aqui no Brasil. Veja que informação interessante. Já existem empresas farmacêuticas brasileiras que estão produzindo o ativo, o IFA, o canabidiol aqui no Brasil. Lembra aquela parte do Dr. Hélio Brix, que no que ele espera, do que ele vê dos últimos 10 anos, ele estava esperando uma melhora, que é que nós trouxéssemos as cadeias de produção para cá, no Brasil. Bom, o canabidiol já está sendo fabricado aqui no país, na verdade, em quantidade suficiente para suprir o Brasil inteiro. Isso é uma notícia muito boa, porque vai trazer diminuição de custos e toda uma ciência de fabricação do IFA aqui no Brasil. Só que nós temos muito mais a andar, pesquisas a desenvolver e a complementar. E olha, eu compartilho o meu pensamento como pesquisador. Novas pesquisas já estão começando aqui no Brasil e, pelo que nós já conhecemos, pelas
pesquisas clínicas já realizadas, elas serão ainda mais eficientes e elas terão ainda uma qualidade de resultados superiores a que nós temos no mundo. Só que, de novo, essa plantinha é uma fábrica de princípios ativos. Bem, conquistas, mitos, onde estamos, e ainda estamos com aquele universo um pouco cinza entre potencial e realidade. Produtos importados e produtos da farmácia. E cabe aqui, de uma forma como consultor dessa área, também citar as associações de pacientes, que os médicos também já tiveram acesso. É importante citar que as associações de pacientes, conforme números divulgados por consultorias especializadas, chegaram a atender quase 120 mil pacientes ano passado. Um obstáculo ou um desafio para as associações é que elas não são regulamentadas pela Anvisa. É importante isso ser declarado, não estamos fazendo julgamento de valor, mas elas não têm regulamentação sanitária feita pela Anvisa. Os produtos que vêm de importação, a Anvisa também não tem controle de qualidade dos produtos. Mas a Anvisa tem um controle, mesmo que seja mínimo, sobre esses processos de importação. Na verdade, em alguns casos, a Anvisa tem intervindo na importação. Por exemplo, ano passado, a Anvisa interviu na importação, proibindo a importação de flores in natura devido ao alto potencial de desvio do uso desta modalidade para fins recreacionais ou de outros usos da cannabis que não sejam medicinal. Então, de uma certa forma, na importação, apesar dela não garantir a qualidade dos produtos, a Anvisa tem algum controle, mesmo que seja mínimo. Naqueles produtos que estão na farmácia, a Anvisa tem todo o controle, mas de qualquer maneira a Anvisa pode retirar qualquer produto do mercado, mesmo aqueles que vêm pela importação ou aqueles que estão na farmácia. Já em associações de pacientes, a Anvisa não tem controle sanitário algum e nunca inspecionou uma associação, seja ela maior ou menor. É uma via importante de acesso que tem que vencer essa parte do desafio regulatório. Bom, entre potencial e realidade, estamos com todas essas vias de acesso hoje crescendo de forma exponencial. Hoje, a que mais cresce são os produtos na farmácia, pela RDC 327, e olha a distribuição dos prescritores aqui no Brasil. Ainda estão muitíssimos concentrados na região sudeste, maior parte, quase metade, 40% só em São Paulo. E esse número de prescritores é em torno de 50 mil, praticamente menos de 10% do número de médicos aqui no Brasil. Em termos de especialidades, clínica geral e saúde, que antigamente os grupos que mais prescrevem, sendo neurologia e psiquiatria, as especialidades, pelo menos pelos dados de setembro de 2023, e aí eu posso declarar que eu tive acesso, nós estamos já em 2024, um dado muito interessante. O último dado, muito recente, de um mês atrás, que nós tivemos acesso em 2024, mostram que apenas 40% aproximadamente dos médicos conseguem continuar o tratamento com 2 ou 3 prescrições ou mais prescrições e um tratamento contínuo para os seus pacientes. Quase 60% dos médicos de qualquer especialidade estão prescrevendo uma única vez. Isto mostra que muita coisa precisa ser entendida, não só pelo lado dos produtos, mas a adequação médica, a como prescrever, como atingir a melhor titulação de dose, como atingir a dose terapêutica de manutenção. O melhor paciente, doutor, doutora, não é aquele que começa a ter os resultados já na primeira semana, que é excelente para dar
consistência para incentivar o paciente na aderência do tratamento. O melhor paciente é aquele estabilizado, que você chegou na melhor dose em benefício para aquele paciente, conseguiu diminuir os alopáticos que foram necessários ou até chegar a retirar aqueles que puderem ser retirados e estabilizar o paciente num tratamento de médio e longo prazo, que é quase 99%. Os tratamentos com produtos de cannabis são de longo prazo, quando não, são feitos para a vida toda. Agora imagine um paciente seu para o tratamento de vida toda, qual a responsabilidade de qualidade que esse fabricante deve ter perante o prescritor e o paciente? Pergunte isso. Um medicamento de vida toda não é só pela responsabilidade do tratamento, mas a responsabilidade de não haver uma contaminação acumulativa. E lembrando que a cannabis é um tipo de planta que tem uma característica botânica que ela deve ser muito vigiada. Ela é um aspirador do solo. Ela aspira tudo que tem de pesticidas, herbicidas, até se tiver substâncias radioativas no solo, a cannabis vai trazer para suas raízes metais pesados. Então, um produto de cannabis a longo prazo é um produto que deve ter um alto nível de qualificação farmacêutica, rastreabilidade e controle para evitar que esse paciente tenha produtos contaminantes acumulados durante a sua vida, durante o seu tratamento. Imagine uma criança que começa com um produto de cannabis com 3, 4 anos e vai tomar esse produto para até a sua vida adulta. Que nível de qualidade esse produto deve ter para que tenhamos confiança que, em vez de uma solução, não estejamos plantando uma doença grave que vai aparecer lá na frente de forma acumulativa. Bom, em termos de evidências e estudos clínicos, esse relatório feito pela Fiocruz em 2023 é muito interessante. Mostra como tem crescido de forma exponencial, quase o dobro do segundo lugar, os estudos do tratamento da dor crônica, de diversos níveis da escala de uma dor, principalmente do nível médio ao elevado, com produtos de cannabis. O segundo, epilepsia refratária, espasticidade, transtornos neuropsiquiátricos e náusea, vômito e perda de apetite, que também estão relacionados a cuidados paliativos. E aqui, como que essas evidências, estudos clínicos estão relacionados com um tratamento de uma patologia específica, como dor. De longe, a dor e doenças neurodegenerativas e ansiedade têm sido os mais explorados em relação a isso. Estamos chegando ao final já da nossa apresentação e durante essa década, doutores, doutoras, pesquisadores, eu devo dizer que visitar essas plantações, entender toda essa cadeia de produção, essa cadeia de fabricação, entender as fragilidades, o que deve ser rastreável, entender as dificuldades de um médico que muitas vezes não sabe o que tem dentro de um frasco, entender a necessidade de uma titulação de dose segura, para que o médico possa personalizar um produto para aquele paciente. Ele precisa ter segurança farmacêutica da dose. Ele não pode ter um frasco que num lote tem THC e no outro não tem THC. No lote que tem 200 miligramas por ml de CBD e no outro tem 50 miligramas, independente do que está escrito no rótulo. Ele precisa de toda uma cadeia de farmacêutica, de segurança, que não começa no frasco, termina. Atrás de cada frasco de cannabis tem uma ciência farmacêutica muito grande, que o médico não deveria se preocupar, deveria estar a cargo das indústrias farmacêuticas, sejam novos players, mas da ciência
farmacêutica. É disso que nós estamos falando. Se estão nos cobrando uma pesquisa clínica, mais evidências, não existe pesquisa clínica sem um produto feito para seres humanos com segurança. Como é que se pode exigir pesquisa clínica quando nós não temos nem produtos de qualidade farmacêutica a nível adequado? Tudo começa com uma cadeia farmacêutica de alta segurança. Então, na última década, eu pude ter a oportunidade de ver todo esse ciclo de produção, entender as fragilidades. Hoje nós já temos produtos aqui no Brasil com nível de qualidade internacional. Já fabricamos o ativo, olha, esse cristal isolado é o canabidiol, que já fabricamos aqui no Brasil. A próxima etapa é fabricar os extratos e depois, quando houver uma regulamentação segura, haver o cultivo aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu pude acompanhar projeto de implementação da empresa aqui no Brasil que fabrica o canabidiol, e somente na matéria-prima que vem para a fabricação, a purificação do canabidiol, que é semelhante a esse daqui, que é esse óleo bruto que é tirado lá da cannabis. Vocês terem uma ideia como é apenas um detalhe, é uma entre dezenas de análises que são necessárias da matéria-prima da qual nós extraímos o canabidiol. Nós fazemos a investigação de 386 herbicidas e pesticidas antes dele adentrar na área farmacêutica para retirar o canabidiol. E é feita essa investigação no país de origem, onde ele é plantado, e quando chega aqui no Brasil também. Para vocês terem uma ideia do quanto essa cadeia é mais complexa, é factível e deve ser desenvolvida aqui no Brasil. Finalizando a apresentação, para o futuro, o que eu diria como consultor dessa área, e fico, na verdade, o meu agradecimento muito grande a todas as famílias que confiaram, a todos os médicos pioneiros que tiveram a coragem, a dedicação de estudar, de ir à frente, de prescrever, de assumir que muitos tratamentos, muitos pacientes deram muito certo, outros tiveram sucesso relativo e outros não se adaptaram. E seguimos adiante, como todo medicamento deve ser tratado. E eu diria que para o futuro, o que eu espero? Pesquisas clínicas e pesquisas clínicas feitas aqui. Hoje nós compartilhamos com os médicos nos cursos de educação, nas visitas a consultórios, estudos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Colômbia, da Austrália, da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha. Nós precisamos cada vez mais ter estudos aqui. Recentemente eu pude acompanhar um estudo de dependência química usando a canabidiol e foi um resultado fantástico. Acabou de ser publicado um estudo com um extrato de CBD mais THC para pacientes com autismo sem comorbidade de epilepsia, autismo grau 2 e 3, observacional, mas que teve resultados fantásticos na diminuição da autoagressividade, núcleo familiar, enfim, perspectivas que estão aparecendo em diversas áreas. Novas formas farmacêuticas. Daqui a 10 anos a gente vai ter uma combinação muito maior de formas farmacêuticas que vão melhorar a absorção e o uso dos canabinoides para cada paciente. Isso, se nós fabricarmos aqui toda essa cadeia, isso é importante. O Brasil não pode perder este bonde científico da história. Já perdemos vários. O Brasil tem a possibilidade, com vocês, médicos, médicas, pesquisadores, cientistas, de nos tornarmos referência em grau farmacêutico e pesquisas clínicas no mundo em canabinoides. Isso vai significar também um acesso a milhões de novos pacientes e menor custo. E para tudo isso, gente, nós não vamos precisar ou não devemos trocar o acesso eliminando a qualidade e a regulamentação farmacêutica. Será um erro gigantesco achar que, por ser um produto de origem vegetal, nós podemos baixar a guarda na regulamentação sanitária ou na qualidade farmacêutica.
qualidade farmacêutica e regulamentação sanitária de bom senso, guardada todas as seguranças, pensando na segurança do paciente e do prescritor, sobre níveis para que não vire uma panaceia, e sim do uso consciente e ético, melhores serão as pesquisas e a relevância que teremos no Brasil e no mundo. E, finalmente, eu creio que cannabis ou os canabinoides serão fundamentais no maior desafio do século XXI, que é a saúde mental, a qualidade de vida dos pacientes. Ufa! Doutor, doutora, pesquisador, foram 10 anos de intensidade. Eu diria que nós temos mais 10 anos de muito mais pesquisa, muito mais coisa que ainda vai aparecer. Eu quero te convidar a fazer parte dessas descobertas. Aqui segue meu e-mail da consultoria, meu telefone também com WhatsApp direto. Compartilhe sua opinião comigo. Eu gostaria de ouvi-lo, doutor, doutora. Você que já prescreve já há muito tempo, já tem essa experiência, compartilhe que nos próximas palestras eu gostaria, se você me permitir, de falar a sua opinião para os seus colegas. Informação científica de qualidade e sempre ética é o que nos vai fazer vencer a próxima década de produtos de cannabis. Vem fazer parte disso, vem fazer parte dessa ciência, os seus pacientes, famílias e talvez de pacientes seus que ainda nem nasceram, vão agradecer o seu empenho e a sua dedicação nessa área. É um prazer ter participado deste congresso, uma satisfação. Conte conosco sempre. Até a próxima. Muito obrigado.